ainda aquelas que nós esquecemos de agradecer, Deus, nos perdoe, Senhor. A Deus nos abençoa com a Tua palavra, com a Tua bênção sobre nossas vidas. A Deus, que a Tua palavra, Pai, vem de encontro, Pai, a nossas vidas, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Obrigado, meu Deus, porque sem que saia ainda uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe e nos conhece muito bem, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos sonda. Obrigado, meu Deus, porque somente o Senhor pode operar e fazer alguma coisa na nossa vida, sem a qual o Senhor não fizer, não há quem possa fazer, meu Deus, porque somente em Ti nós cremos, somente em Ti nós confiamos, Pai. Fala quanto à igreja nessa noite, Pai. A Deus, em nome de Jesus, que todo espírito contrário, a Deus, que todo espírito, meu Senhor, roubador da semente, a Deus, que bate em retirada nessa hora, a Deus, que somente vem estar no nosso meio, Deus Santo Espírito, a Deus, para que vidas venham ser alcançadas, para que vidas venham ser, Pai, libertas, transformadas no nome de Jesus, a Deus, para que a Tua palavra permaneça sempre nos corações, na alma e no entendimento, e para que se vá bem, meu Senhor, para que as pessoas venham ser mudadas, para que nossas vidas venham ser transformadas todos os dias, meu Deus, de glória em glória, amém. Louvado seja Deus. Como estava lendo aqui em Filipenses, louvado seja Deus, está escrito, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, Jesus, Ele não teve o desejo de se apropriar antes do tempo a ser igual a Deus. Ele não quis se apossar-se antes das coisas certas acontecerem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz ainda no versículo 7 que Ele não fez isso, mas ainda Ele aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, em vez de requerer o seu direito, em vez de expressar a sua essência, dizer que eu posso isso, eu posso aquilo, não, a Bíblia diz que Ele então se humilhou, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na condição de homem, a Bíblia diz que Jesus então se humilhou-se a si mesmo e foi obediente, sendo sempre obediente até a morte de cruz. O segredo está em deixar que sempre Deus apareça, que Deus cresça, que Deus seja exaltado, e que eu e você venhamos diminuir, e que eu e você venhamos a desaparecer. Tem uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 3, não precisa abrir, mas é válido passar por ela, que diz assim: é necessário que Ele cresça. Diz ali o João Batista: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Ele que vem do céu é sobre todos. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, mesmo diz aqui, sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que Ele se humilhou, Ele se entregou, Ele se fez servo, Ele foi obediente e se deixou levar até a morte de cruz. Louvado seja Deus. Estava ali uma outra passagem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, em um determinado momento, quando Jesus foi ser levado para ser crucificado,
ele tomou uma espada, não foi verdade? Cortou a orelha daquele soldado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ele então assim fez, louvado seja Deus, Jesus repreendeu para que ele não fizesse. E Jesus naquela hora disse: se eu clamar aqui agora, para que venha uma legião de anjos, poderia desfazer tudo isso aqui agora, e não permitir que esse momento aconteça. Mas é necessário que aconteça, dele ser morto, dele ser entregue, dele passar por toda aquela situação, para que depois que fosse morto, ao terceiro dia ressuscitasse. Deus, sendo Deus aqui, estando na terra, ele conseguiu se fazer pequeno, irmão. Ele conseguiu, ele se deixou. Mas muitos de nós, com poucas coisas que às vezes conseguimos, não conseguimos. Não é verdade? Jesus, ele se posicionou na condição mais baixa. E ele se entregou, e ele se humilhou, e cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, e fizeram o que bem entenderam. Mas a Bíblia diz no versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre então todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No momento certo, Jesus se recolheu, louvado seja Deus. Mas ao tempo certo de Deus, sendo Ele mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele foi soberanamente exaltado. Porque aqueles que se exaltam, a Bíblia diz claramente que Deus abaterá. Mas aqueles que realmente se humilham, Deus exaltará. Louvado seja Deus. Tem uma passagem que diz aqui no Evangelho de Mateus, não precisa ler. Vamos seguir. De sorte, versículo 13 diz assim: porque Deus, eu já tinha falado assim, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei então todas as coisas sem murmurações, sem e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Não importa o que esteja acontecendo, irmão, na minha e na sua vida, não é verdade? Mas eu e você temos que tentar extrair dentro de mim e de você o nosso melhor sempre. Isso é fácil, pastor? Não é fácil nem para mim como pastor, e creio que para muitas pessoas também não. Porque nem todos podem dizer: bem estou, em todo o tempo estou, para todo tempo, sempre. Não! Porque, irmão, há sempre tempo de chorar, há o tempo também de sorrir, há o tempo de cantar. Na verdade, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas é uma coisa que é abominável, é a murmuração. Olha, porque é Deus que opera em nós o seu querer, o seu efetuar, segundo a vontade soberana dele. E em todos os processos que eu e você passamos e vivemos, certo? Quer seja alto, quer seja baixo, quer seja mais ou menos, em todos esses processos, ele nos traz experiência, irmão, para crescer. Vamos entender muito pouco
tempo lá na frente, vamos entender como é, como tem que ser. Se José entendesse tudo o que aconteceria no final da vida dele, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Ele teria passado por aquelas lutas, aquelas dificuldades com muito maior alegria, mas ele não sabia. E nós não sabemos o que acontece na nossa vida também. E nós não sabemos os momentos que atravessamos no nosso interior, no nosso complexo, na nossa caminhada, não sabemos. Mas uma coisa é certa, é Deus que opera em nós o seu querer, o seu efetuar, segundo a vontade, é sempre soberano de Deus. Assim seja a minha, sua oração sempre: Senhor, opera, Senhor, na nossa vida sua vontade soberana. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: então fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Louvado seja Deus. Difícil, irmão. Estava ali, a Bíblia diz, Daniel no capítulo 6, Daniel vindo cativo da Babilônia. A Bíblia diz que ele estava ali no capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz que ele se destacava, ele se distinguia entre os príncipes, os presidentes. A Bíblia diz que havia nele, em Daniel, um espírito excelente. E a Bíblia diz que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas a Bíblia diz que eles não podiam achar alguma ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. E nenhum vício, nem falta foi achado nele. Era irrepreensível. Louvado seja Deus. Aleluia. Mesmo numa terra hostil, mesmo aonde estava corrompido, mesmo aonde se adoravam outros deuses, mesmo aonde se faziam coisas terríveis, mas ele estava lá, centrado e determinado a estar separado do pecado. Glória a Deus. E aqueles homens pensavam: nós temos que fazer alguma coisa para pegar Daniel no erro dele, para nós o acusarmos e para nós tirarmos a posição que ele tem. Mas não encontravam. Tentavam e tentavam e tentavam. Então, assim Jesus diz: para que sejais sempre irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, mesmo no meio de uma geração corrompida, de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como os astros do mundo, retendo assim a palavra da vida, para que ao dia de Cristo possa gloriar-me, e não ter corrido nem trabalhado em vão. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: porque portanto, meu irmão, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que Deus sempre trará resultados, irmão, gloriosos, sobre tudo que eu e você fazemos, sobre tudo que eu e você estamos vivendo, sobre todo momento e caminhada que eu e você estamos passando, momentos às vezes difíceis, momentos às vezes de bonanças, momentos talvez difíceis, de luta, de dificuldade, mas sempre caminhando, sabendo que não é vão, sabendo que não será em vão, sabendo que esse tempo ele não será perdido, ele fará parte do processo da nossa bagagem e experiência, que em tudo vamos carregar e que em tudo passamos na nossa vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui: e também vós
levai-se e regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Diz assim: resta então, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor. Resta então, irmãos meus, que sintam a alegria de servir a Cristo, sempre, independente do que se possa parecer ou acontecer. A Bíblia diz: apartai-vos dos maus obreiros, apartai-vos, né, do que mutilam a própria carne, mas continue a se, a agradecer a Deus, continue a glorificar o Senhor, continue a reverenciar em glória, 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 a majestade a Ele, porque assim devemos fazer. Olha, porque diz aqui: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós confiamos em Cristo, servimos a Deus em espírito e acreditamos em Cristo, não na carne. Não acreditamos na força do nosso braço, mas na força da destra da justiça, daquele que nos sustenta, daquele que nos tirou de um terrível charco de lodo, a Bíblia diz, e que nos firmou os nossos passos. Louvado seja Deus. Diz assim: não confiando na carne. Aí o apóstolo Paulo falou: olha, ainda que também eu podia confiar na carne, aí eu poderia confiar, porque se um outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí o apóstolo Paulo começa a falar que, olha, fui circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O apóstolo Pedro falou: de nada valeu, apóstolo Paulo, de nada valeu. Tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu conheci, que eu vivi, de nada adiantava aquilo, se eu verdadeiramente não tivesse conhecido a Cristo. Olha, tudo eu considero como Estevão até agora, tudo. Se há algum ganho, se há alguma coisa, nada disso tem valor perto do conhecer a Cristo. Isso vai falar do que o apóstolo Paulo diz. Em verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer a Cristo, irmão, é buscar a excelência, buscar a Cristo e desejar o encontrar e o conhecer mais e mais e mais, é buscar uma excelência que somente Ele pode retribuir. Todo o conhecimento do apóstolo Paulo, todo fariseu de fariseu, da tribo tal, disso, daquilo, nada, da linhagem, de nada adianta isso daí, porque Deus não olhou para mim, para você, preocupado com isso, e Ele não olha preocupado com o que eu e você temos, ou fizemos, ou a nossa competência, ou o nosso conhecimento. Tudo é bom conhecer, saber, mas o apóstolo Paulo falou: tudo isso eu considero como esterco. Pela excelência de querer conhecer a Jesus Cristo cada vez mais, o meu Senhor, pelo qual ele diz aqui que sofri a perda de todas essas coisas, e é considerado como esterco para que eu possa ganhar mais e mais a Cristo, e eu então venha a ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber que a justiça vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, para conhecê-lo cada vez mais. O Evangelho se resume
em querer e buscar e ter a Cristo cada vez mais dentro de mim, de você, e mais perto. Mais relacionamento com Cristo é mais relacionamento com Deus, irmão. Através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, podemos conhecer a Cristo mais e mais. E quem sabe vê-lo face a face cada vez mais. Para conhecê-lo, o apóstolo Paulo disse, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se então de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele disse, então tudo eu vou fazer nessa caminhada, eu vou abandonar aquelas coisas que não me importam muito, e eu vou passar a me preocupar com as coisas que verdadeiramente me importam. Eu vou estar com pessoas que verdadeiramente me importam e que me motivam a estar cada vez mais próximo daquele que é o Senhor, meu Jesus. E Ele fazia isso, e Ele levava as pessoas assim, para se achegar a cada vez mais a Ele. E vou fazer tudo isso para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Porque aqueles que creem em Cristo, nova criatura será. E aqueles que morrerem em Cristo, crendo em Cristo, a Bíblia diz que com Ele reinará, com Ele ressuscitará. Não. E ele disse aqui, olha, eu corro para poder chegar, talvez à ressurreição dos mortos, que eu possa chegar, mas não que eu já tenha alcançado, ou porque eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo. Aqui também fui preso com Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para os que estão diante de mim. Prossigo então para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escreveu assim o apóstolo Paulo. Eu me esqueço as coisas que ficaram para trás, que não há como você fazer mudar, já passou. Não interessa mais, não importa mais. Esquecendo as coisas que ficam para trás, eu avanço para os que estão diante de mim. E eu prossigo para um alvo. O nosso alvo é Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, o meu alvo é o Senhor Jesus. O meu alvo é o conhecer, é conhecê-lo mais e mais. É nos regozijarmos em conhecer e entender a excelência de tê-lo cada vez mais no nosso coração. Louvado seja Deus. E ele diz então aqui no versículo 17: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia diz aqui, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles é para a confusão de si mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, muitos que preguei, que ouviram, desejaram voltar atrás. Muitos não conseguiram diminuir a estatura de Cristo. Muitos não conseguiram descer aonde deveriam descer, mas antes de qualquer coisa se exaltaram muito e foram batidos, porque eles só pensavam nas coisas terrenas, porque eles só pensavam naquilo até o dia de chegar no túmulo, acabou. Mas não, é quando nós chegamos no túmulo que a vida dos que creem em Cristo começa, para toda uma eternidade. Por isso então tudo o que fazemos aqui, vivemos, um dia vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Que a Bíblia diz aqui ainda no versículo:
mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido na ressurreição, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja Deus. Ficar com Cristo, conhecer a Cristo e estar em Cristo é permanecer com Ele eternamente, irmão. E a Bíblia diz assim: portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim em ser firmes no Senhor, constante. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, seja a vossa satisfação, seja a vossa alegria notória a todos os homens, porque perto está o Senhor daquele que o busca, irmão. Diz assim: por nada estejais inquietos, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com orações de graças. Às vezes muitas coisas nos preocupam, às vezes muitas coisas não estão acontecendo como nós desejamos, e às vezes nós estamos orando e não está acontecendo às vezes. E isso torna uma certa inquietação no coração. Isso torna, uma certa preocupação para a vida daqueles que estão pedindo e clamando e desejando pelo seu ente querido, seu familiar, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e orando, e muitas coisas às vezes não acontecem segundo o nosso controle, como foi ministrado aqui. Jó não tinha controle. Então talvez ele achava que tinha, era rico, tinha muitos filhos, muitas posses, mas tudo aquilo acabou. E tudo aquilo foi desmoronando e acabando. Já aconteceu isso. Seus filhos morreram, o gado morreu, e isso aconteceu, pegou fogo, isso e aquilo, tudo acabou. E ele disse que ele sabia em quem tem crido. Eu sei em quem tem crido. Nu saí da minha mãe, nu voltarei para lá. Louvado seja Deus. Não estejais inquietos, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas. Aleluia, louvado seja Deus. Antes, a palavra diz, ela se completa porque ela diz: antes que saia uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe e conhece muito bem. Não estejais inquietos por petição alguma, porque todas elas são conhecidas diante de Deus. Pelas orações e súplicas que fazemos, o Senhor sabe, meu irmão. Nós repetimos a Ele, mas com alegria e com satisfação, seja notório a nossa alegria de servir ao Senhor sempre, para que nós venhamos ir bem, para que com a confiança e fé, louvado seja Deus, ao tempo determinado de Deus, aconteça exatamente o que Ele desejar fazer soberanamente para mim e para a sua vida. Eu e você temos uma visão limitada, eu e você pedimos uma coisa só até onde podemos ver, mas Deus, meu irmão, a Bíblia diz que Ele tem olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que Ele vê todo o globo terrestre. A Bíblia diz que quando Ele vier, todo olho verá, toda língua confessará que somente Ele é Deus, de tão grande que é. Todo olho verá. E a Bíblia diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A paz de Deus, meu irmão. Depois que buscamos, que nos entregamos e desejamos seguir a Cristo e ser como o Senhor e estar mais próximo e conhecê-lo e buscá-lo na beleza da sua santidade, o Senhor derrama da sua paz
na minha e na sua vida, que excederá todo o entendimento, que passará acima de tudo aquilo que nós pensamos, isso é muito preocupante que acontece hoje na minha e na sua vida, isso. O Senhor mostrará, irmão, que Ele tem o domínio e o controle sempre de todas as coisas, e que não há nada que esteja fora do controle do Senhor. Antes, tudo Ele sabe, meu irmão, Ele conhece. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim, para finalizar: ora, muito me regozijei no Senhor em reviver a vossa lembrança de tudo que havia estado. Aqui estava o apóstolo falando para a igreja de Filipenses, amém? E tudo que fizeste por mim, isso não por necessidade, porque aprendi a me contentar com o que tenho, a estar abatido, e sei também ter em abundância. Ele começou a dizer: eu sei em toda maneira, em todas as coisas, ser instruído, aprendi a ter fartura, aprendi a passar fome, a ter abundância em determinados momentos e a padecer necessidades. E mais, o versículo 13 diz assim: mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Posso todas as coisas, podemos, irmão, todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque depois que o apóstolo Paulo deixou tudo, ele largou todas as coisas e prosseguiu para o alvo. Louvado seja Deus. Mesmo sendo conhecedor, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo muitas posses, ele considerou aquilo tudo como esteve. Ele passou a levar o Evangelho, e as pessoas o abençoavam, e as pessoas supriam, e ele estava sempre firme, constante, sempre abundante, caminhando. Em momentos ele tinha muita fartura, em momentos ele tinha escassez, irmão. Mas ele continuava dizendo: eu prossigo, porque eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Que eu e você venhamos querer sempre diminuir diante das coisas de Deus, irmão. Que você venha sempre esperar o tempo de Deus, para que Ele possa nos exaltar o tempo seu determinado. Porque todas as vezes que eu e você queremos, as coisas da nossa forma, do nosso jeito, nunca vão acontecer. Mas quando eu e você deixarmos e descansarmos e entendermos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, que sabe a minha, a sua petição, que sabe as nossas inquietações. Ao tempo de Deus, tudo Ele fará. Ao tempo do Senhor, tudo Ele cumprirá. E depois, quando olharmos lá para trás, vamos entender porque todas as coisas às vezes aconteceram. Nós vamos glorificar sempre a Deus, irmão, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o Senhor para cumprir todos os seus propósitos nas nossas vidas. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos. A Deus, quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor se preocupe com cada um de nós? Pai, nos abençoa mais uma vez nessa noite, nos guarda debaixo da tua potente e poderosa mão. Toma cada vida de cada um, aqui perto ou longe. Toma, Senhor, vai, ó Deus, tocando os corações, vai visitando onde estiver. Ó Deus, em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho reto, meu Senhor. Ó Deus, fala ainda mais em nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, é o Senhor, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que reina, Pai, sobre nossas vidas. Ó Deus, que possamos, como nessa palavra diz, ó Deus, se chegar a cada vez mais, ó Deus, perto de Ti, Senhor. Ó Deus, que possamos Te buscar, Senhor. Ó Deus, que possamos Te encontrar.
Ó Deus, que venhamos ter experiências novas, meu Senhor. Que o Senhor venha reanimar, ó Deus, a cada dia os nossos corações, meu Deus. Deus, derramando a tua porção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa caminhada. Firma cada dia mais os nossos passos. Deus, se revela a cada um de nós, mesmo às vezes sem merecermos. Cuida, Pai, do nosso coração, Senhor. Cuida do nosso interior, da nossa casa, a nossa família. Nos leve em paz, nos abençoa, nos dê uma semana de bênção, de boas notícias. Joga por terra toda obra de maldição, toda oração contrária. A Deus, tudo aquilo que foi feito contra as nossas vidas, torne em nada no nome de Jesus, porque há poder no teu sangue, meu Senhor. Nos abençoa, nos esconde em ti. Toma, ó Deus, tudo que foi feito aqui, Senhor, na tua casa, ó Deus, os louvores, as saudações, tudo, Pai, seja para a honra e glória do teu santo